dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado da telinha. Aqui é o professor Anderson Feitosa novamente com vocês para iniciar o curso completo de língua portuguesa voltado para concurso público. Primeiramente, eu queria começar, antes de iniciar essa aula, agradecer a Vanessa Vieira, que mandou esse livro aqui de presente, sabendo que eu sou fã de Game of Thrones, tá? Mandou o livro, A Dança dos Dragões, As Crônicas de Gelo e Fogo. Queria agradecer do fundo do meu coração, não precisava isso, mas precisava sim, tá? Mentira, porque eu era louco por esse livro. Então, a partir de hoje, vamos iniciar esse módulo, tá? Do zero, tá? Então, português do zero para concursos, ok? Você que vai fazer concurso público de todo o Brasil, vai poder aprender português de uma forma diferente, tá? De uma forma que nunca viu, tá? Principalmente essa parte de hoje, essa aula de hoje, eu costumo dizer que é uma das aulas mais importantes para concurso público. Por quê? Porque é um assunto que está presente no edital que tira ponto de muitos candidatos. Tá? Muitos candidatos acabam perdendo ponto nesse quesito. Tá? Vou colocar aqui na tela, tá? Acompanha aqui na tela comigo. O assunto é esse daqui. Compreensão e interpretação textual. O que acontece com esse assunto? Praticamente 90% dos meus alunos em sala de aula dizem que essa daqui é a maior dificuldade deles dentro de uma prova de concurso. Desde a época que eu dava aula para vestibular, esse assunto daqui era simplesmente o assunto que os alunos tinham mais dificuldade. Por que muitas pessoas têm dificuldade, muitos candidatos têm dificuldade nesse assunto aqui? Por causa de uma coisa chamada falta de conhecimento sobre esse tema. Tá? A minha vida toda, quando eu estudava para vestibular e para concurso, todos os professores me ensinaram isso daqui, ó. Sempre que se falava nesse assunto presente no edital, eles só se referiam a ele desse jeito aqui, ó. Interpretação de texto. O que acontece? Até hoje, os professores, a maioria dos professores, se refere a esse assunto dessa forma aqui, interpretação de texto. Mas se você olhar o edital de qualquer banca, de qualquer concurso, de qualquer estado do Brasil, ou lá o primeiro tópico do edital, ou o último tópico do edital, está escrito dessa forma aqui, ó, compreensão e interpretação textual. Ele não se refere a esse tema somente como interpretação de texto. Ele fala compreensão e interpretação textual. O que isso significa? Significa que nós temos dois assuntos diferentes. Não é apenas interpretação textual. Interpretação não é a mesma coisa que compreensão. São duas coisas diferentes, são duas coisas totalmente distintas. Então isso daqui, ó, essa falta de conhecimento, tá, sobre isso daqui, é o que faz os candidatos perderem pontos nas provas de concurso. Tá? E o que vai acontecer hoje? Simplesmente, eu vou abrir a mente de vocês. Eu vou abrir os olhos de vocês. Quem participou daquele módulo sobre os macetes voltados para a Fundação Getúlio Vargas, já conhece isso daqui. Mas hoje eu vou dar uma aula de uma forma diferente, com outros exemplos, com outras provas. Vou colocar coisas novas aqui. Tá? Então, primeiro, tá? Compreensão é diferente de interpretação. Então, a partir de hoje eu não quero, tá? Hipótese alguma que você, candidato a concurso público, não se refira mais a esse tema como interpretação de texto. Você vai falar da forma que está no edital, compreensão e interpretação textual, não apenas interpretação de textos. Ok? Então vamos, na tela comigo. Pode colocar o slide aí na tela do computador.
Primeiro, tá, para iniciar, aqui tem aqui o professor Anderson Feitosa, aqui está meu Facebook, ok? www.facebook.com/professor Anderson Gama Feitosa com Z, tudo junto, tá? Quem quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Para iniciar, eu costumo dar sempre um exemplo para mostrar para vocês como os candidatos para concurso acabam aprendendo errado esse tópico, tá? Observe isso aqui, ó. O professor é tão lindo que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. De acordo com o texto, qual a alternativa correta? O professor é tão lindo que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. De acordo com o texto, qual a alternativa correta? Nós temos aqui a letra A, o professor é muito bonito. A letra B, o professor gosta de se olhar no espelho. A letra C, o professor é feio. Letra D, o espelho estava quebrado. Letra E, o professor tem medo de si mesmo. Eu vou dar aqui alguns segundinhos, 10 segundinhos, para que você responda essa questão aí, tá? Que eu quero ver quem é que vai responder de forma correta, tá? Vamos lá. Ok? Eu não preciso ter bola de cristal, tá? Para poder dizer que 99,99999% das pessoas, exceto aquelas que já assistiram essa minha aula de compreensão e interpretação de texto, assinalaram a letra C como resposta correta, tá? Que o professor é feio, tá? E quem respondeu a letra C, respondeu de forma errada. Não é essa a resposta correta. Mas, professor, por que não é a letra C? Eu não vou falar para vocês agora, tá? Vou passar aqui para a próxima questão. Pode colocar na tela aí, Roberto, para mim. Mesmo texto, tá? O professor é tão lindo que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. Em relação ao texto anterior, pode-se concluir que. Em relação ao texto anterior, pode-se concluir que. Aí eu tenho o quê? As mesmas alternativas, né? Letra A, o professor é muito bonito. Letra B, o professor gosta de se olhar no espelho. Letra C, o professor é feio. Letra D, o espelho estava quebrado. Letra E, o professor tem medo de si mesmo. Tá? E o que acontece? Vocês observaram que eu tenho o mesmo texto, mas eu tenho dois enunciados diferentes. Tá? E sabe qual é a resposta correta dessa questão aqui? Também não vou falar para vocês. Tá? O que vai acontecer? Quando chegarmos lá no que interessa para a gente, eu vou voltar a essas duas questões. Você, tá? Você que ainda não assistiu essa aula, que não assistiu esse módulo, vai responder essa questão de forma correta. Tá? Quem errou vai saber por que errou e simplesmente vai ver que isso aqui abriu a mente, tá? Pode colocar aqui na tela, no quadro comigo, Roberto. E para começar, tá? Eu quero que vocês anotem na mente de vocês, tá? Simplesmente eu quero isso aqui cinzelado na cabeça de vocês. Nas questões de compreensão e interpretação textual, nós temos uma coisa chamada ponto X, tá? Nós temos o ponto X. O ponto X, não esqueçam isso, por favor. É algo chamado enunciado. Tá? Então, nas questões de compreensão e interpretação de texto, o enunciado é o meu ponto X, é o meu ponto-chave. É para ele que vocês vão olhar logo após lerem o texto, tá? O enunciado da questão. O que acontece? Por que esse tópico é tão importante numa prova de concurso público? O que eu costumo falar? Eu comparo a compreensão e interpretação textual a quê? A morte. Tá? Por quê? Porque todo mundo sabe que um dia vai morrer, só não sabe o dia que a morte vai chegar. O editado ele é composto por diversos tópicos, na verdade. Tá? Então nós temos compreensão e interpretação de texto, estudo do verbo, estudo do substantivo, do adjetivo. Nós não sabemos o que a banca vai pedir lá, tá? Nós não sabemos o que a banca vai pedir. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Compreensão e interpretação textual vai estar presente na sua prova. Não sei dizer quantas questões, mas vai estar presente na sua prova. Questões de compreensão e interpretação textual estarão presentes na sua prova. Isso aí pode ter certeza que vai estar lá. Tá? Por isso que eu comparo com a morte, porque todo professor, tá, tem certeza de que compreensão e interpretação textual vai estar lá. Aí, como eu falei para vocês, porque muita gente acaba perdendo ponto, porque os candidatos acabam perdendo ponto nesse tópico do edital.
Porque eu não tenho apenas um tópico, tá? Eu não tenho compreensão ou interpretação textual. Não posso dizer que as duas são a mesma coisa, como eu falei lá no início. São duas coisas totalmente diferentes, tá? São duas coisas distintas. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra coisa. É a mesma coisa que falar o quê? Tá? Que chegar lá no edital. Edital nós temos o quê? Nós temos, vamos supor aqui o tópico 1, tá? Nós temos o estudo do sujeito. Estudo do predicado. Aí podemos ter também aqui, ó, estudo do substantivo. Estudo do adjetivo. A mesma coisa é isso aqui, ó. Nós temos um assunto que é compreensão textual. E nós temos um outro assunto que é interpretação textual. Então, isso aqui em relação a isso são duas coisas diferentes. Então, compreensão não é a mesma coisa que interpretação. São dois assuntos diferentes que estão dentro do edital. Tá? Então, por isso que eu não posso falar só interpretação de texto, porque a banca não pede só interpretação de texto no edital, ela pede o quê? Compreensão e interpretação textual. Tanto que aqui nós temos o quê? Nós temos a preposição, que dá a ideia de adição e, não é conjunção, é preposição. Por que é preposição, professor? Porque aqui eu estou ligando palavras, não estou ligando orações. Por isso que esse e aqui tem valor aditivo, mas não é conjunção, é uma preposição por ligar palavras, não orações. Conjunção, se eu ligasse a oração, aí sim eu poderia dizer que é conjunção, mas como ele liga palavras, nós temos uma preposição. Ok? Então vamos iniciar. Pode colocar aí na tela do computador o slide. Primeiro, como interpretar texto, tá? Você pode acompanhar no material que você recebeu. É muito comum entre os candidatos a um cargo público a preocupação com a interpretação de texto. Isso ocorre porque lhe faltam informações específicas a respeito dessa tarefa constante em provas relacionadas a concursos públicos. Por isso, vão aqui alguns detalhes que poderão ajudar no momento de responder às questões relacionadas a texto. Como eu falei para vocês, né, a maior dificuldade de um candidato é o quê? É a compreensão e interpretação textual. Tá? Isso aqui é o tópico do concurso, tá? O tópico da prova que tira mais pontos por falta de quê? Por falta de conhecimento específico a respeito desse tema. Primeiro, nós temos que entender o que é texto. Tá? O que está escrito aí? Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, capacidade de codificar e decodificar. Tá? Primeiro, o que ele diz aqui? Ó? Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si que formam um todo significativo, tá? Que produzem interação comunicativa. Se vocês observarem, aqui não está escrito um conjunto de palavras. O que eu tenho aí? Eu tenho um conjunto de ideias. Tá? Eu tenho um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa. Então, vamos observar aqui. Ó. Poucas pessoas sabem que texto não é apenas um conjunto de palavras, é um conjunto de quê? Texto é um conjunto de ideias, tá? Um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, capazes de fazer o quê? De ter uma interação comunicativa, tá? Capacidade de codificar e decodificar. O que quer dizer com codificar e decodificar? Simplesmente, ele passa uma informação, tá? Através de um código, ele passa uma informação, tá? Codifica essa informação. O que eu faço? Eu simplesmente absorvo essa informação, eu sintetizo essa informação e consigo entender, eu consigo compreender, eu consigo tirar alguma conclusão a partir dessa informação que me foi passada, tá? Ou seja, eu decodifico essa informação. Então, o que é a interação comunicativa? O que é codificar e decodificar? Ele passa uma informação, eu recebo essa informação com êxito, tá? Ele fala,
eu entendo o que foi falado, ok? Então isso é interação comunicativa. Mas o que acontece? O que as bancas de concurso estão fazendo hoje em dia? Tá? Texto não são apenas palavras, tá? Nós temos também o quê? Opa, tá vivo? Tá? Nós temos também o que aqui? Charge, gravuras, figuras, tá? Então as bancas estão colocando isso daí é o quê? Isso é texto, tá? Então isso é texto, tá? Então charge, gravura, pintura, figura, gráficos, isso daqui tudo é texto, tá? Isso leva o quê? Leva os candidatos a errarem muitas questões, tá? Por achar que texto é só o que está escrito, tá? O que acontece? Muita gente não se atenta para as gravuras, para as figuras, tá? O que acontece? Um exemplo que eu costumo dar foi uma prova de uma banca chamada VUNESP. A VUNESP é uma banca totalmente textual. Ela só trabalha com compreensão e interpretação textual. Isso daqui foi no PSC 2013, primeira etapa, tá? PSC 2013, tá? São os alunos do vestibular do primeiro ano do ensino médio. Tá? O que aconteceu aqui? Eles deram um texto, tá? Um texto, que era uma gravura, que eu tinha, nós tínhamos um elefantezinho, tá? Nós tínhamos um elefante. Aí bem aqui, se eu não me engano, era um tatu ou era uma formiga. Eu vou fingir que era uma formiguinha. Tá, vou fingir que é uma formiguinha. Sei lá que parece isso daqui, parece mais um besouro. Tá, o que aconteceu? Tinha um diálogo entre eles, tá? Tinha um diálogo, blá blá blá. O VUNESP fez isso daqui, criança de primeiro ano. O que ela fez? Ela falou bem assim, ó, levando em consideração a dimensão, tá? E a fala, e a capacidade de conversar dos personagens, assinale qual a figura de linguagem utilizada pelo autor, tá? Para esse texto, tá? Qual foi a figura de linguagem? Muita gente ficou com dificuldade, muitos candidatos ficaram com dificuldade, tá? Eu fiquei pasmo com esse tipo de questão, porque é um tipo de questão muito complexa. O que aconteceu? Todo mundo só se importou com o que estava escrito dentro dos balãozinhos, no diálogo entre eles. Tá? Todo mundo só se importou no diálogo entre eles. E esqueceram de uma coisa, o que ela falou? Levando em consideração a dimensão e a capacidade de falar dos personagens. Só se importaram com o quê? Com a fala. Eles estavam perguntando sobre o quê? Sobre o que estava na figura. Isso aqui é um texto, isso aqui passa uma informação. Isso aqui codifica uma informação e você tinha que ser capaz de decodificar essa informação. Tá? Uma das alternativas, se eu não me engano, era a letra D, falava isso daqui, ó. Ela dizia que era uma coisa chamada personificação e antítese. Personificação e antítese. Tá? Por que eu poderia dizer que essa daqui era a minha resposta correta? Era a minha resposta correta. Personificação por quê? Porque tanto o elefante e a formiguinha estavam conversando. Tá? O que estava acontecendo? O que o autor fez? Ele deu característica humana àquilo que não é humano. Ou seja, elefante e formiga não falam. Tá? Ele deu uma característica de ser humano àquilo que não é humano. Ou seja, ele personificou, tá? Uma figura de linguagem que nós vamos ver no decorrer do curso, tá? Que é personificação ou prosopopeia. E antítese, por que antítese? O que é antítese? Coisas opostas. Olha o tamanho do elefante, olha o tamanho da formiguinha. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos pensamentos opostos. Grande, pequeno. Então isso daqui é antítese. Muita gente errou porque ficou procurando a figura de linguagem aqui dentro, ó, do diálogo entre o elefante e a formiguinha. Tá? O que ela estava perguntando? Ela estava perguntando sobre a figura. Tá? Então, quando me refiro a texto, não é só o que está escrito, tá? Eu também tenho o quê? Eu tenho as figuras, tá? Então, a partir de hoje, não acho que texto é apenas o quê? Um conjunto de palavras dispostas entre si, tá? O nome disso aqui eu chamo de contexto, tá? Texto pode ser qualquer coisa. Exemplo, isso aqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui não consegue passar uma informação? Tá? Ele não tenta passar uma informação, eu não consigo entender essa informação, a maioria das pessoas não entende essa informação porque estaciona a si mesmo. Mas o que você consegue entender? Proibido estacionar. Aqui tem um monte de palavra escrita? Não, eu tenho apenas um símbolo que passa uma informação, eu consigo absorver essa informação. Tá? Isso aqui pode ser caracterizado como um texto, porque ele produz o quê? Ele produz uma interação comunicativa. Tá? Ele tem a capacidade de fazer o quê? De passar uma informação. Tá? Então, por isso que isso aqui pode ser chamado de texto. Tá? Então, você consegue entender o que está aqui. Ok?
Dentro de um texto, existe uma coisa chamada contexto. Tá? Vou só apagar aqui rapidinho para entrar dentro do contexto. Aí no material de vocês diz bem assim: contexto, um texto é constituído por diversas frases. Em cada delas, há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior e ou com a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome de contexto. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada do seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Então vamos... Aqui um exemplo. Quando eu era casado, a Dona Encrenca adorava esse filme aqui, ó. Crepúsculo. Ela sempre falava para mim: vamos assistir Crepúsculo, vamos assistir Crepúsculo, vamos assistir Crepúsculo. Eu fui assistir o primeiro filme, não assisti o segundo, porque simplesmente esse filme é horrível, horrível. Tá? É horrível esse filme. Só o Roberto que gosta, né? O Roberto gosta do Crepúsculo? Tá apaixonado por aquele ator principal, pelo vampiro, né? Você sempre falou, eu queria ser mordido por aquele vampiro. Ai, que vampiro lindo. Tá? Queria ser o lobisomem da vida dele. O Roberto ficou famoso ontem no Facebook, né, Roberto? A foto. Repercutiu a foto do Roberto. Então, eu não assisti o segundo, né? Eu arranjei uma desculpa e baixei lá, pirateei o segundo filme e assisti em casa o segundo filme, que era para não ser obrigado a ir ao cinema. Aí no terceiro filme não teve jeito, né? Não teve jeito. Ela falou assim: você prova que me ama, eu te deixo. Tá? Eu peguei para provar que amava, eu fui ao cinema. Não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada provar o amor, porque me deixou assim mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir o último filme, dormi do início até a metade do filme. Aí quando eu acordei, tinha um lobo comendo vampiro, tá? Não pense besteira, tá? Não pense besteira, tá? Então tinha um lobo comendo o vampiro, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Por que eu não sabia o que estava acontecendo? Porque eu perdi todo o contexto do filme, tá? Eu perdi todo o contexto do filme, tá? O que é o contexto? O que ele fala? Ó? O texto é constituído por diversas frases, tá? O texto escrito. Em cada uma delas, uma certa informação que a faz ligar com a anterior e ou com a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome de contexto. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada do seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui como é que funciona o contexto, tá? E por que o contexto é importante para uma prova para questões de compreensão e interpretação de texto. Acontece o seguinte: todo texto, tá, simplesmente ele é envolvido por diversos fatos, né? Existe o quê? Existe o fato 1, existe o fato 2, fato 3, tá? Que acontece dentro do texto, tá? São várias coisas que ocorrem dentro do texto. São eventos, na verdade, né? Vamos supor que aqui nós temos o texto, tá? Nós temos o texto. Aí dentro desse texto existem vários eventos, tá? Então eu posso ter o evento 1, nós temos o evento 2, nós temos o evento 3, nós temos o evento 4, evento 5, tá? Evento 6, evento 7, assim por diante. O que acontece? Nós temos evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5. Se você observar, tá, dentro do texto, o evento 1 te leva a quem? Ao evento 2. O evento 2 te leva ao 3, o 3 te leva ao 4, ao 4 ao 5. O 5 não existiria se eu não tivesse o quê? Se eu não tivesse o evento 1. Se o evento 1 não existisse, o 2, o 3, o 4, o 5 também não iriam existir.
Tá? Por quê? Porque existe o quê? Existe uma interligação, existe um elo entre eles. Tá? O que acontece? Se eu retirar esse elo, se eu quebrar esse elo, simplesmente vai mudar todo o contexto. Tá? Então, coisas aqui não vão ter sentido. Tá? Então, o que acontece? Ó, o evento 1 te leva ao evento 2, o 2 te leva ao 3, o 3 ao 4, o 4 ao 5. O 5 depende do 1, tanto quanto depende do 2, tá? Tanto quanto o 3 te leva ao 5 também, tá? Porque ele te leva ao 4 que vai te levar ao 5. Então, se vocês observarem, o que eu tenho? Eu tenho uma interligação lógica entre eles, tá? Então, tem uma relação lógica em cada um desses eventos, tá? Existe o quê? Uma relação lógica em cada um deles, tá? Então, se, vamos supor, a banca vai lá e, de repente, fala bem assim, ó, tira o evento 3, aí fala bem assim, ó, vamos supor que ela tira uma frase, tá, o evento 3. Em relação ao trecho, tá, retirado do terceiro parágrafo do texto, assinale a resposta correta. Aí o que vai acontecer? Aí você vai ficar morto de feliz. Meu Deus, que legal! Esse texto, aquele texto enorme, cansativo, que a banca me deu, eu não vou precisar voltar ele porque eu já tenho um trechinho. Muita gente faz isso, tá? Simplesmente não quer, não vai lá olhar para o texto, tá? Não olha mais para o texto. Aí vai tentar analisar isso daqui de forma isolada. O que está dizendo aí no material de vocês? Diz bem assim, ó, nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que se uma frase for retirada do seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Tá? Por quê? Porque esse evento 3, tá, te leva a algum outro evento. E esse evento 3 veio de um outro evento. Ou seja, eu tenho uma ligação lógica entre eles. Então, esse evento aqui eu não consigo analisar separadamente. Tá? Então, esse evento 3, que é uma frase qualquer do texto, algo levou a ele acontecer, ele leva algo a acontecer. Tá? Então, o que acontece aqui? Você tem que ver de onde ele saiu. Você tem que ver para onde ele te leva. Tá? Você não pode analisar ele separadamente. Você vai ter que voltar ao texto, a não ser que a banca fale para você, opa, não volte ao texto. Eu não quero que você volte ao texto. Esqueça tudo que você leu e analise ele separadamente. Se a banca não falar para você isso, você vai ter que voltar ao texto quantas vezes for necessário. Mas, professor, como é que a banca vai me pedir isso? Falar para eu não voltar para o texto? Ela vai falar assim para você, ó. Como ela fez, uma banca fez no concurso do TJ, tá, do estado do Amazonas, no ano de 2013. Ela falou bem assim, ó, ela te deu um trecho do texto, um texto enorme. Tá? Você olhava para o texto, você entendia uma coisa no texto, você conseguia concluir algo referente a esse texto. Mas o que a banca fez? Ela tirou esse trecho do texto e falou bem assim, ó. Ela disse exatamente isso aqui, ó. Analisando somente, ela falou assim, ó, analisando somente o trecho acima, podemos concluir que, analisando somente o trecho acima, podemos concluir que. Aí o que acontece? Muita gente pegou e falou assim, não, vou voltar ao texto. Tá? A pessoa que lia esse trecho que estava acima tinha uma ideia totalmente diferente do que realmente o texto queria dizer. Muita gente marcou isso aqui de forma errada. Por quê? Porque não olhou isso aqui, ó. Somente, ela não queria que você voltasse ao texto, ela queria que você analisasse aquilo que estava lá em cima de forma isolada, isoladamente, tá? Na próxima aula eu vou trazer isso para você. Não, na próxima aula não, quando nós formos fazer as resoluções de questões, tá? Eu vou trazer isso para vocês, tá? Então, quando ela falou analisando somente ela não queria saber do resto do texto. Ela falou assim, esqueça o resto do texto, analise somente o que está em cima, como se esse daqui fosse o seu texto apenas, tá? Então, o que ela falou, ó? Eu não quero saber do resto do texto, não quero saber de onde esse trecho veio, não quero saber para onde ele ia te levar. Eu quero saber somente dele, tá ok? Então, se a banca não falar para você analisar somente aquilo que está lá, que ela está dando, você vai ter que voltar ao texto quantas vezes forem necessárias, ok? Então, vamos. Dentro do contexto, tá? Dentro dessa interligação lógica, nós temos vários eventos, tá? Então temos vários eventos, um leva ao outro. Dentro desses eventos, nós temos um evento
que eu chamo de evento principal. Tá? Nós chamamos ele de evento principal. O que é o evento principal? Aquela parte, sobre aquilo que é mais importante do texto, o assunto principal do texto. Tá? Aquela coisa sobre o que o texto vai discorrendo, tá? Que vai simplesmente dando forma ao texto. A esse evento principal, nós chamamos de tema central. Tá? O que é o meu tema central? Simplesmente é o meu tema principal do texto, o assunto, o evento principal do texto. Tá? Então, achar o tema central não é uma coisa muito difícil. Tá? Isso aqui não é muito difícil. Tá? O que é o tema central? Simplesmente o evento principal do texto. Qual é o tema central dessa aula de hoje? A compreensão e interpretação textual. Tá? Então, esse é o meu tema central. Mas existe uma coisa, tá, que as bancas estão pedindo muito. Além do tema central, tá, você não vai ver isso em nenhum lugar, a não ser aqui no seu concurseiro. Existe uma coisa chamada de... Poucas pessoas ouviram falar sobre isso aqui. Ó. Fato motivador. Fato motivador da produção do texto. Tá? Qual é o fato motivador da produção do texto? É um desses eventos aqui que te leva a falar sobre o tema central, ou seja, é algo que acontece, tá, no espaço de tempo, tá? Algo histórico que acontece, que te leva a fazer o quê? Que te leva a falar sobre esse tema central. Então, tema central e fato motivador são duas coisas diferentes. O fato motivador, o quê? É um evento secundário, tá? Que eu tenho um evento secundário que leva o autor a falar sobre o quê? Sobre o tema central, tá? Que simplesmente leva a falar sobre o tema central. Tá? O tema central da aula qual é? Qual é o meu evento principal da aula de hoje? É a compreensão e interpretação textual. Por que eu estou falando sobre a compreensão e interpretação textual? Qual foi o motivo? Qual foi o fato motivador que me levou a fazer isso daqui? A dificuldade que os alunos têm em responder às questões sobre compreensão e interpretação de texto. Então, isso daqui é o quê? É o fato motivador. Tá? Então, isso é o fato motivador. Tá? Então, tema central e fato motivador são duas coisas diferentes. Tema central, o assunto principal do texto. Fato motivador da produção do texto, aquilo que me leva a falar sobre o tema central, algo que acontece no decorrer do texto que me leva a falar sobre alguma coisa. Tá? Dentro das questões, das resoluções de provas, nós vamos ver isso aqui também. Tá? Nós vamos ver questões que falam sobre fato motivador, que falam sobre tema central. Ok? Espero que todos tenham compreendido essa parte aqui, tá bom? Então, aí na tela do seu computador, pode colocar na tela de slide. Normalmente, numa prova, o candidato é convidado a 1. Identificar, reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procuram-se os verbos e os advérbios quais definem tempo. 2. Comparar. É descobrir as relações de semelhança ou diferença entre as situações do texto. 3. Comentar. É relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito. 4. Resumir. É concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um só parágrafo. E 5. Parafrasear, que é reescrever o texto com outras palavras. Pode vir aqui no quadro comigo. Então, vamos aqui ao tópico 1 dessa parte aqui, tá? Que diz o que? Identificar. Isso é muito lindo, né? Identificar. Identificar. O que diz aí no material de vocês? Identificar é reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procura-se os verbos e advérbios quais definem um tempo. Lembra o que o professor Abobrinha falava para vocês? Ó, quando você chegar no texto, você vai começar a grifar.
preposições, verbos, advérbios, conjunções, interjeições. Que mais que eles falaram, que eles falam? Tá? Deixa eu me lembrar aqui o tempo que eu estudava para vestibular. Falava bem assim para vocês. Ó. Principal que eles falavam. Você vai lá e grife palavras que você desconhece o significado, tá? O que os professores falavam, tá? Alguns falam disso daqui, tá? Quando você chegar no texto, você lê o texto, começa a grifar preposição, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, palavra que você conhece de significado. Sabe para que isso aqui vai servir para você? Para nada. Então esqueça isso daqui, tá? Para que você vai grifar preposição, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, palavra que você desconhece o significado? Do que isso vai adiantar para você? Isso aqui não vai adiantar simplesmente de nada para você, tá? Então esqueça isso daqui. O que está falando aqui, ó? Identificar o quê? Reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época, tá? O que é? Simplesmente aquilo que ele argumenta, aquilo que ele fala, aquilo que ele quer passar para você, tá? Neste caso, procura-se os verbos e advérbios quais definem tempo. Professor, você acabou de falar que não é para grifar verbo e advérbio. Tá? Você não vai grifar o verbo e advérbio, você simplesmente vai procurar identificar ele. Tá? Mas como? Para que você vai identificar? Só para saber o momento que esse texto é escrito. Nada mais que isso. Tá? Você só vai saber o quê? O fato histórico que está presente lá, se ele foi escrito no presente, passado ou futuro, se ele se refere a algo no passado, se ele se refere a algo no presente ou se refere a algo no futuro. Só para isso, você não vai precisar grifar. Só vai observar o quê? Procurar o momento histórico do quê? Da produção do texto. Nada além disso. Outra coisa, tá? Que muita gente faz isso hoje, tá? Até hoje faz. Palavras que você desconhece o significado, tá? Palavras que você desconhece o significado. Vou dar uma palavrinha aqui para vocês, tá? Observem essa palavra aqui, ó. Hipopotomonstros esquipedaliofobia. Imagina que você tem isso aqui no texto. Tá? De repente, Fabiano, assim, aí o rapaz chegou no médico e falou que sofria de hipopotomonstros esquipedaliofobia. Aí você chega lá, aí faz o que o professor Abobrinha mandou você fazer, tá? Grifar palavras que você desconhece o significado. Aí você chega lá, lê o texto, vou grifar essa palavra que eu não conheço o significado dela. Aí, quando você for responder a prova, quando ele falar bem assim, eu quero saber o que significa, a banca pergunta de você, qual é o significado de hipopotomonstros esquipedaliofobia, qual é o sinônimo dessa palavra? Aí você vai lembrar, eu grifei essa palavra. Aí, a não ser que isso aqui seja uma simpatia, tá? Uma simpatia, algo mágico, tá? Você vai grifar essa palavra e ela simplesmente faça uma mágica que faça você conhecer o significado dessa palavra, do que vai adiantar? Você vai continuar sem saber o significado dela. Tá? Mesmo você grifando essa palavra que você desconhece o significado, você vai continuar sem saber o significado dessa palavra. Tá? Grifar essa palavra não vai fazer você descobrir o significado da palavra que você desconhece o significado. Então, de que adianta você grifar uma palavra que você desconhece o significado dentro da prova? Nada, porque você vai continuar sem saber o significado dela, mesmo grifando. Tá? Então, esqueça isso daqui. Não grife palavra que você desconhece o significado. Quer conhecer o significado das palavras? Começa a ler. Tá? Aí você achou uma palavra interessante, desconhecida para você, você vai lá no dicionário e olha, tá? Porque na prova você não vai poder levar dicionário, tá? Isso aqui não é simplesmente um ato mágico que vai fazer você se descobrir o significado dessa palavra. Sabe o que significa hipopotomonstros esquipedaliofobia? Procura aí no Google, tá? Procura aí no dicionário que você acha, tá? Porque eu não vou falar não. Tem que incentivar a pesquisa de vocês. Então, o que vamos lá para o segundo, tá? Então você já sabe o que é identificar só esses processos, tá? De uma época, tá? De uma argumentação sobre o que o texto fala, nada além disso. Aí nós temos aqui dois que é comparar.
descobrir relações de semelhança ou diferença entre algumas situações do texto. Tá? Isso daqui está lá presente no contexto também. Tá? Então é só descobrir as relações de semelhança e diferença entre as situações do texto. Tá? Nada além disso. Aí vamos aqui na 3, que é comentar. Tá? Comentar é relacionar o conteúdo apresentado com a realidade opinando a respeito. Nas questões de múltipla escolha, essa parte de comentar não adianta de muita coisa não importa. Tá? Para que tipo de questão ela importa? Para as questões dissertativas. Tá? Para questões dissertativas, porque aparece mais para quem vai fazer concurso na área jurídica. Tá? Então comentar o quê? Pegar o conteúdo apresentado, tá? E simplesmente relacionar ele a uma realidade e dar a sua opinião, ou seja, vai dissertar, tá? Vai dar o seu posicionamento a respeito. Tá? Então isso aqui só para as questões dissertativas, múltipla escolha, isso aqui não importa. Resumir é concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um só parágrafo. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o tema central, que é simplesmente a minha ideia central, as ideias secundárias, ou seja, o texto todo, você vai pegar as principais partes dele e colocar ela num só parágrafo. Como é que se faz isso? Você simplesmente pega o tema central e tudo aquilo que caracterize o tema central, você vai colocar num só parágrafo. Você vai escrever isso aqui? Não, você pode grifar no próprio texto. O único momento que você vai grifar no texto é esse, tá? Pegar o tema central. O que é o tema central? Aquilo sobre o que o texto fala. Tá? Aquela parte mais importante do texto, o tema do texto, tá? O evento mais importante do texto. E tudo aquilo que caracteriza esse tema central, tá? Que dá uma característica para ele, tá? Que qualifica esse tema central, você vai lá e começa a grifar. Tá? Somente aquilo que caracteriza o tema central. Tá? O único momento que você vai grifar. Para que você vai fazer isso? Para fazer o seu resumo, tá? Porque isso vai te ajudar. Vou mostrar para vocês como fazer isso daí. Tá? Isso vai te ajudar a fazer o quê? A responder a questão do texto. 5. Parafrasear, tá? Toda vez que você pensar em compreensão textual, escrevam isso daí, tá? Pense nisso daí, tá? Toda vez que você achar uma questão de compreensão textual, você vai lembrar de parafrasear. Compreensão textual, campo semântico, paráfrase. Compreensão textual, paráfrase, tá? Repita aí. Compreensão textual, paráfrase. Compreensão textual, paráfrase. Compreensão textual, paráfrase. Assimile isso. Por que eu tenho que relacionar a compreensão textual à paráfrase? Porque quando a questão for de compreensão textual, a resposta simplesmente vai estar parafraseada. Mas, professor, o que é compreensão? Daqui a pouco você vai ver o que é isso daqui. Tá? Primeiro eu vou falar para vocês o que é paráfrase. O que é parafrasear? Reescrever o texto com outras palavras. Como reescrever o texto com outras palavras? Como é que eu vou fazer isso daí? Simplesmente o que está escrito no texto, está escrito na resposta, mas de uma forma diferente, mas sempre com o mesmo significado daquele inicial. Isso é parafrasear, tá? Parafrasear. Tá? Deixa eu só colocar aqui no quadro um exemplo de paráfrase. Tá? Só para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona paráfrase. O que é reescrever o texto com outras palavras? Tá? Um exemplo bonito aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Vasco. Vamos reescrever isso daqui. Tá? Como é que eu vou reescrever o que está escrito aqui? Quando eu falo de Vasco, eu falo de... Posso falar que é segunda divisão, tá? Brincadeira, tá, pessoal? Acho que ela a segunda é. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho a palavra bonito. Vamos reescrever o que está escrito aqui, ó. Nós temos belo, podemos chamar de lindo, tá? Podemos chamar de Anderson. Tá? Essa aqui é a paráfrase que mais se adequa a isso daqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente reescrevi o que estava escrito aqui. Tá? Então, isso é o quê? Parafrasear, uma forma diferente de reescrever. Tá? Simplesmente é uma forma de reescrever isso daqui. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui numa frase. Posso falar bem assim, ó. O professor ensinou português. O professor ensinou português. Vamos reescrever isso daqui, ó. O professor, posso chamar o professor de quê? Você pode falar assim, ó, o mestre. Vocês observaram que está escrito aqui, também está escrito aqui, mas com outras palavras, tá? Nós temos aqui um mestre. Posso falar bem assim, ó, que ele lecionou
a flor do Lácio, tá? A flor do Lácio é o nome dado à língua portuguesa, tá? Posso saber só, o Lente nos fez compreender o que é a língua portuguesa, o que é a nossa língua mãe. Tá? Então isso daqui é o quê? Isso aqui é paráfrase. O que está escrito aqui, mas com outras palavras, de uma outra forma de falar. Então isso é parafrasear. Mas eu dei alguns exemplos para vocês aí no material. Tá? Pode colocar na telinha do computador aí. Observe aqui, ó. Nós temos algumas expressões populares. Eu coloquei algumas expressões populares, que é para você parar de falar essas coisas feias por aí. Tá? Vamos supor aqui que eu falo bem assim, ó, para de encher o saco. O que você vai falar? Tá? Você que está estudando português, tem que falar de uma forma culta, que vai prestar concurso, você vai falar bem assim, ó, para de inflar o volume da bolsa escrotal. Não fica melhor assim, essa paráfrase? Tá? Então, quando eu falo inflar o volume da bolsa escrotal, eu estou falando o quê? Estou falando encher o saco. Tá? Então é a mesma coisa que encher o saco. O que está escrito aqui, nessa segunda frase, está escrito na primeira, tá? Só de uma outra forma. Eu reescrevi, tá? Eu reescrevi esse texto. Vamos para o segundo, tá? Você fala, olha só, aquele cara vai cair matando aquela menina, tá? Eu posso falar o que para não ficar muito feio, né? Eu falo assim, ele vai derrubar aquela menina com intenções mortais. Derrubar com intenções mortais é a mesma coisa que falar o quê? Cair matando, tá? Então, cair matando, reescrevendo, como é que fica? Derrubar com intenções mortais, tá? Então o que eu fiz? Eu parafraseei. Outra expressão popular, tá? Eu não vou nem a pau, tá? Eu posso saber assim, ó, eu sequer vou considerar a utilização de um longo pedaço de madeira, tá? Então se eu falar bem assim, ó, sequer considerar a utilização de um longo pedaço de madeira não é a mesma que falar nem a pau, tá? Então o que eu tenho aí? Eu tenho uma paráfrase, tá? Eu parafraseei essa expressão popular. Temos outra expressão popular, nem que a vaca tussa. Olha só como eu reescrevi essa expressão popular. Se quer considerar a possibilidade da fêmea bovina expirar fortes contrações laringo-bocais. Tá? Então, o que eu fiz? Eu parafraseei nem que a vaca tussa. Tá? Então, nem que a vaca tussa, escrito de uma outra maneira, é o quê? Se quer considerar a possibilidade da fêmea bovina expirar fortes contrações laringo-bocais. Aí nós temos a próxima aqui, tá? A próxima vocês não pronunciem isso daqui, por favor, tá? Não pronunciem. Vai tomar no tu, tá? Então, como é que eu vou reescrever isso aqui, tá? Essa expressão popular vai tomar no tu, mas muito feia essa expressão popular, né? Para você não falar isso daqui, tá? Que isso é uma falta de educação tremenda, falar isso aqui para uma pessoa, você chega para ela e fala bem assim, ó, reescrevendo isso aqui, uma outra forma de falar. Sugiro veementemente a Vossa Excelência que procure receber contribuições inusitadas em sua cavidade retal. Não fica mais bonito? Não fica melhor parafraseando isso daqui? Tá? Então, ao invés de falar isso daqui, é melhor você falar essa segunda parte. Tá ok? Então, vocês observaram aqui, nós temos o quê? 5 exemplos de paráfrases. Tá? Então, nós parafraseamos. Tá? O que é paráfrase? Reescrever o texto com outras palavras. Tá ok? O Roberto gostou, né, Roberto? Gostou disso daí? Tá, então parafrasear, toda vez que eu pensar numa questão de compreensão textual, vou lembrar de quê? De parafrasear, tá? Então, nós, às vezes, quando o candidato vai fazer uma prova de concurso, ele tem vontade de fazer aquela última paráfrase para a banca, né? Então, vamos esquecer essa paráfrase aqui, só lembrar, tá? Que compreensão, paráfrase, tá? Porque nas questões de compreensão, a banca vai utilizar como resposta sempre uma paráfrase, ela sempre vai parafrasear, ok? Então vamos lá para o próximo slide, tá? Aí na telinha. O que ele diz aqui, ó? Condições básicas para interpretar, tá? As condições básicas para interpretar, não compreender, para interpretar, tá? Então nós vamos ver as condições básicas para interpretar. Primeiro, conhecimento histórico, literário, escolas e gêneros literários, estrutura do texto, leitura e prática. B. Conhecimento gramatical, estilístico, qualidade do texto e semântico. Aqui eu falo um pouquinho do que é a semântica, daqui a pouco eu falo para vocês, tá? C. Capacidade de observação e de síntese. Letra D. Capacidade de raciocínio. Ok? Então aqui no quadro comigo. O que acontece? Dentro das questões de compreensão e interpretação textual, tá? O que você tem que ter? Você tem que ter conhecimento histórico, tá? Porque você vai ler aquele texto, você vai ver que conhece aquele texto. Então você tem que ter um certo conhecimento histórico. Alguns casos, ter conhecimento histórico
pode ajudar, tá? Em alguns casos. Daqui a pouco eu falo por que ele não vai ajudar sempre. Escolas e gêneros literários, estrutura do texto. Escola literária te interessa? Não, escola literária interessa para quem vai fazer vestibular. Para você que vai prestar um concurso público, isso aqui não interessa muito, tá? A não ser para quem vai prestar um vestibular. Se você que vai fazer o concurso da UERJ, a prova vestibular da UERJ, tá? Essa parte de escolas literárias interessa. Agora, você que vai prestar concurso público, só o que vai interessar? Gênero literário e a estrutura do texto, tá? Porque as bancas estão pedindo questões, colocando questões sobre a estrutura textual. Tá? Elas estão colocando questões sobre estrutura do texto. Leitura e prática. Tá? Então, o que eu aconselho a vocês? Pegue o livro, tá? Pegue revista, pegue jornal, leia. Vá no Google, leia, leia, leia sem parar. Tá? Então, leia muito. Tá? Leia demais. Tá ok? Conhecimento gramatical, tá? Você tem que conhecer um pouco de gramática, porque algumas bancas vão pedir de você, tá? Vai querer que você alie a gramática, a compreensão e interpretação de texto. Estilístico, que é o que é a qualidade do texto, porque nem todo texto que está numa prova de concurso tem uma qualidade boa. Alguns deles que até parece que tem uma escrita totalmente apurada, tem erros de gramática, tá? Erros de grafia. E semântico, tá? Essa parte da semântica nós vamos ter uma aula somente sobre ela, tá? Ela vai ter, se não me engano, 2 tópicos aí, tá? Para quem comprou, tem uma parte lá, você vai ver se não me engano é o 1.2, se não me engano 1.3, tá? Então vamos falar só sobre semântica, tá? Vamos ter vários encontros que vamos falar apenas sobre semântica. O que é a semântica? Simplesmente é o significado das palavras, tá? Dentro dela inclui-se homônimos, parônimos, denotação, conotação, sinônimo e antonímia, polissemia e figura de linguagem, entre outros, tá? Eu aconselho vocês o quê, tá? Quem que está estudando para concurso, eu dou 40%, sou responsável por 40% do teu êxito na prova. Os outros 60% fica ao teu critério, tá? Você tem que estudar. Não adianta só ver o vídeo uma vez, resolver o exercício aqui comigo, depois simplesmente ir embora, não pegar mais no caderno, não pegar mais no livro, não pegar mais nas questões, não treinar, tá? Porque o que vai acontecer? Você vai pegar pau na prova, tá? Então, nós temos homônimos, parônimos, denotação, conotação, sinônimo, antonímio, polissemia e figura de linguagem, entre outros. Isso aqui nós vamos ver a parte e vou explicar um por um para vocês, tá? Capacidade de observação e síntese. Então, o que é observar? Observar o texto como todo, não apenas os detalhes deles, tá? Exemplo, aquele de figura, tá? Se você se importar que o texto é apenas o que está escrito, esquecer da figura, você acaba errando a questão, tá? Então, você tem que conseguir observar e saber o que ele quer, sintetizar aquilo, absorver aquilo. Tá? E capacidade de raciocínio, porque as questões de compreensão e interpretação textual são questões de puro raciocínio lógico, tá? Puro raciocínio lógico, ok? Tá? Então vamos para a próxima, tá? Agora nós vamos ver aqui o que é interpretar e compreender, tá? Nós vamos ver o que é interpretar e compreender. O que vem a ser interpretar e compreender? Como eu falei para vocês, interpretar e compreender são duas coisas distintas, tá? São duas coisas diferentes. Interpretação é uma coisa, tá? Compreensão é outra coisa totalmente diferente, tá? Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Toda vez que eu pensar em interpretação, tá? Toda vez que eu pensar em interpretação, você vai pensar nisso aqui, ó. Eu quero saber o que o autor do texto, tá? O que o autor do texto ou o que o texto quis dizer, tá? O que ele quis dizer, tá? É como se o enunciado, tá? Falasse bem assim, eu quero saber o que ele quis dizer, tá? Então, isso vai ser interpretação. Quando o enunciado te fizer pensar isso aqui, ó, o que ele quis dizer, o que ele quis dizer, tá? O que ele quis passar. Isso daqui. Na compreensão, vai ser mais ou menos assim, ó. Na compreensão, ele vai fazer mais ou menos assim, tá? Macetão isso aqui, macete, tá? Você vai ter esse raciocínio, tá? Na compreensão, ele vai falar bem assim, ó, o que ele disse, tá? O que ele disse. Interpretação, o que ele quis dizer. Compreensão, o que ele disse. Tá? Isso aqui é um macete,
tá? Que vai ajudar muito para vocês na hora de responder algumas questões, tá? Interpretação, o que ele quis dizer. Compreensão, o que ele disse, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Se eu falar assim, o que ele quis dizer, o que eu posso pressupor com isso daqui, tá? Eu posso pressupor que a minha resposta vai estar fora do texto. Nessa afirmação aqui, a minha resposta vai estar dentro do texto. Ó. Interpretação, que ele quis dizer, o que ele quis dizer. Resposta, fora do texto. Tá? Só colocar bem aqui. Compreensão, resposta, dentro do texto. O que ele disse, resposta, dentro do texto. Interpretação, o que ele quis dizer, resposta, fora do texto. Compreensão, o que ele disse, resposta, dentro do texto. Tá? Então, fora do texto, o que significa? Que a resposta está além do texto. E na compreensão, a resposta está onde? Está no próprio texto. Tá? Então não esqueça disso. Interpretação, o que ele quis dizer. Resposta, fora do texto, ou seja, ela está além do texto. Compreensão, o que ele disse. Resposta, dentro do texto. A resposta, que eu posso dizer, que está no próprio texto. Tá? Então, compreender e interpretar, como vocês observaram, são dois pensamentos diferentes. Então, se vocês observarem isso daqui, nós temos pensamentos diferentes, pensamentos distintos, tá? Pensamentos distintos, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho para vocês, tá? De 10 minutos. Aí daqui a pouco nós vamos voltar para continuar falando sobre a diferença entre interpretar e compreender, tá? É aquelas duas questõezinhas lá do início do texto, tá? Lá do início da aula, quer dizer, lá da apresentação e do material de vocês vão conseguir responder com êxito, tá? Vocês vão conseguir responder com êxito. Tá ok, pessoal? Então, 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta, beleza?